mas as necessidades que a ele rodeia, o seu próximo, o amor ao próximo, doar, dar o seu coração, doar a sua vida. E esse Senhor Jesus Cristo, ele estava ali fazendo isso para que um dia nós hoje que fomos encontrados por esse mesmo evangelho, que andávamos desgarrados pelos nossos próprios caminhos, Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, ou seja, ele deu a sua própria vida para que eu e você pudéssemos ter vida, porque nós não somos dignos de nada, mas a graça, ela simplesmente doa, a graça, ela simplesmente dá, a graça, ela simplesmente estende a mão, a graça é a provisão para aquele que não tem direito, para aquele que não pode alcançar, para aquele que não tem acesso, para aquele que não pode chegar perto. A graça simplesmente ela perdoa, ela simplesmente restaura, ela simplesmente vivifica, ela ergue, santifica e traz a paz. E a palavra do Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, que ele lançou a mão no pão e tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Faça isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice e disse: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Bebei deles todos. Faça isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Ele estava dizendo que iria derramar o sangue. Mais uma vez ele está dizendo o seguinte: doe a sua vida pelo próximo. Mais uma vez ele está dizendo: doe a sua vida. O ser humano, ele é cheio de complicações. Todas as vezes que o ser humano tenta acrescentar qualquer coisa nas escrituras sagradas e tentar inserir uma doutrina, um dogma, um preceito, um conceito, seja lá o que for que o ser humano tenta estabelecer, ele acaba tirando a originalidade da palavra, ele acaba tirando aquilo que nela concerne, aquilo que é intrínseco das escrituras, aquilo que é próprio da palavra. Por muitos anos você deve ter escutado o seguinte: que aquele que está em pecado, ele não pode comer da ceia. E quando começa a falar da ceia do Senhor, só fala de pecado, só fala de pecado, de volúpia sexual principalmente. E muitas vezes é para poder medir o nível de monogamia que o sujeito tem, se ele é monógamo por completo, ou se ele tem 2 mulheres, ou se ele tem 3 mulheres. A ceia do Senhor ela vai muito além disso. Pecado, a Bíblia, você sabe como é que a Bíblia ela trata de pecado? Ela diz assim: aparta-te do pecado, larga isso e venha viver uma nova vida. A Bíblia ela não condena o sujeito, mas ela condena a prática de pecado. A Santa Ceia, meu amado, é uma outra coisa, são 2 concepções. A primeira concepção é para quem tem consciência. Quem tem consciência do que Jesus Cristo estava fazendo, era sabedor de que ele estava doando a vida. A outra ênfase era o sujeito que não tinha consciência, de se assentava no meio do ágape e ele comia aquela comidaria que era dada, porque hoje nós celebramos a Eucaristia, o pão e o vinho. Mas o ágape estava lá e todos comiam aquela comida e todos faziam parte daquela comida, e no meio da comida, Cristo Jesus, ele mete a mão em um pão e parte. E aí ele celebra esse rito. Queridos, deixa eu te falar uma coisa: eu sempre acredito e sempre acreditarei em Cristo Jesus. Se o problema fosse pecado, ele não daria a Judas. Judas estava lá sentado, traidor, ele pegou e deu para Judas: toma aí, cara. Judas não tinha consciência que os outros tinham. Então, para quem tinha consciência, era uma reflexão. Para quem não tinha consciência, era para que a consciência pudesse chegar até ele. Mas mesmo assim, tem muitos que ainda o rejeitam. Isso é particular de cada um. Glória a Deus. Você recebe tudo que você quiser. Se não quiser receber, você não vai receber. Ninguém vai te obrigar. Ainda mais do que tange a espiritualidade que é apresentada dentro do Evangelho. Não é por força nem por violência, já dizia o profeta. E aí, queridos, nós nos prendemos a uma coisa aqui e outra ali, não entendemos que a ceia do Senhor é doar a vida, é entregar-se a si mesmo. E começa uma série de deturpações e coisas que são apresentadas por A e por B, e fazendo com que o sujeito possa se desviar das Santas Escrituras, como aqui no livro de Corinto, narra claramente, que diz assim: nisso que vou dizer,
não vos louvo. Porque quando vos ajuntares, não é para melhor, senão para pior. E ele pega e diz assim: quando vocês se ajuntam, não é para comer a ceia do Senhor? E tenho escutado que quando vocês se reúnem, há dissensão entre vós, em parte creio. E é bom que haja dissensões, para que aqueles que são sinceros se manifestem. E ele diz assim: porque quando vocês se ajuntam para comer a ceia do Senhor, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Você sabe o que estava acontecendo na cidade de Corinto? Para que Paulo viesse escrever isso? A cidade de Corinto foi uma cidade que Paulo, no outro momento que nós tivemos mais tempo, eu vou falar sobre a cidade de Corinto também, pastor. Paulo ganhou aquele povo ali para Jesus e tinha muita gente ali pobre e tinha um grande número de pessoas ricas. E aqueles pobres que estavam ali, eles tinham uma única refeição diária. Uma única refeição diária. E os ricos, eles tinham abastança. E a ceia do Senhor era celebrada como refeição diária. Era o ágape, a comida. E os ricos, você sabe o que eles estavam fazendo? Eles entravam no cenáculo primeiro, deixavam os pobres do lado de fora e comia desesperadamente, comia, e bebia o vinho, e bebia o tempo inteiro. Quando eles já estavam fartos, eles abriam as portas e permitiam que os outros pudessem entrar. E aí, acompanhe comigo o que diz o verso 21, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim não tem fome. Olha só, as pessoas que dependiam daquela refeição, porque existia uma comunhão no partir do pão, em todas as coisas, que era uma réplica daquilo que estava acontecendo com os apóstolos em Jerusalém, e deveria estar acontecendo agora na Europa, na cidade de Corinto, que pertence à Grécia. E aí, queridos, isso não estava acontecendo, e muitos comendo, outros tinham fome, simplesmente fome. Eles tinham fome, não tinham como participar. E aí, olha só o que ele pega e diz: e ao passo que outros embriagam-se, porque enquanto um não come, o outro bebia demais. Gente, a questão está toda aqui dentro. Olha só, sem fome e sem embriaguez, que se distribua. Fome diante de Deus, isso é um pecado terrível. Você sabe por quê? Porque a terra, ela está aí borbulhando, os peixes nos mares, nos rios. A terra está brotando tudo enquanto é tipo de alimento. É uva, é trigo, são ameixas, são maçãs, tudo enquanto é tipo de coisa. Então a terra é um escracho de fartura para toda sorte de criatura. E como pode alguém passar fome? É o acúmulo de muitos que faz com que outros não possam ter nada. O acúmulo de muitos faz com que um venha a padecer fome, e ao passo que outro se embriaga. Mas que coisa é essa? Na presença de Deus, meu querido, na presença de Deus, deixa eu te falar um negócio aqui, porque nós não temos muito tempo. Você sabia que na presença de Deus é que surgem as piores criaturas? Você sabia disso? Isso parece até uma coisa, mas eu sou uma voz profética e você vai entender o que eu estou te falando. Aonde que Lúcifer foi criado? Lúcifer, ele foi criado anjo de luz, ele não era Satanás. Lúcifer era um querubim ungido. E onde é que ele se endiabou? Na presença de Deus. Porque ele estava ali na presença de Deus. É aquele beijo que não se toca. É estar perto, mas não receber. É estar presente, mas não se submeter. É ouvir constantemente e não receber. Ele ficou ali na presença de Deus, se endiabando, olhando para Deus e não recebendo Deus, tendo Deus e não se submetendo a Ele. Ele vai se endiabando na presença de Deus. E deixa eu te falar um negócio. As melhores pessoas que eu conheço são as pessoas da fé e da comunhão. Mas as piores pessoas que eu conheço são as pessoas da fé e da comunhão. Os maiores pilantras, os mais salafrários, estão no meio da fé e da comunhão também.
Jesus Cristo ele disse assim: existe o joio, existe o trigo, meu irmão. Não adianta vir com esse papo de que todo mundo que está dentro da igreja e de que olha para o altar e que estende as mãos e que traz a oferta e que vem à frente pregar e que ministra e que canta e que exerce, ele está ali, amado, todo mundo santo, meu irmão. Tem gente se diabando na presença de